Olá, tudo bem? Estamos recebendo no programa Sala de Visita o vereador Roberto Delfino, do PMDB. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, boa tarde, Cacá. Roberto, que retorna à Câmara Municipal de Penápolis, 20 anos, né? Um período de 20 anos. No seu primeiro mandato foi terminado em 1996 e em 2016 você foi eleito novamente vereador. Sim. 20 anos aí de um descanso para voltar ainda mais revigorado? Amém, é isso mesmo. Depois de 20 anos, eu volto à Câmara novamente. Fiquei um período em São Paulo, né? Roberto, quais são as principais mudanças que você sente do período da sua primeira legislatura para agora? Tá tudo diferente, né? Em 93 foi uma época muito diferente da época de hoje, né? Hoje, assim, avançou muitas coisas, né? Mudou muito, né? Eu vejo, assim, que naquele tempo, antes, a gente também nós éramos em 17 vereadores. Eu aprendi muito, fui vereador com o João Carlos Delia, Capitão Adolfo, o Ziza, que retorna também junto comigo, foi vereador comigo. O próprio Célio de Oliveira, que é prefeito. O próprio Célio de Oliveira, isso, a primeira eleição nossa, né, foi em 93, junto com o Célio. Mudou muito. Hoje, ser vereador lá atrás, mudou muita coisa, avançou muito, né? Graças a Deus, né? Até a estrutura de prédio, né? Nós temos agora um prédio bem maior, bem mais funcional. Nossa, mudou muita coisa. Hoje mudou muito. Roberto, falando um pouquinho da sua vida, né? Quem é Roberto Delfino da Silva, nasceu em Penápolis. Que dia? Nasci em Penápolis, Cacá. 30/1/1967, na Santa Casa de Misericórdia de Penápolis. Filho do senhor? Gilberto Delfino da Silva e da senhora Frauzina Francisca da Silva. E os seus pais tinham que atividade? Bom, Cacá, meu pai fazia atividade, meu pai era verdureiro em Penápolis, meu pai era bananeiro. Seria eu falar no B12, né? B12 é primo do meu pai. Meu pai trabalhou muito na atividade de verdureiro. E a sua mãe, dona de casa? Minha mãe, dona de casa, e minha mãe trabalhava também na roça, né? Minha mãe. Família de origem humilde e quantos irmãos? Nós somos em 3 irmãos. Comigo, 4. Somos 2 homens e 2 mulheres. E você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Falando um pouquinho da sua infância, né? Uma infância de dificuldades, de superação. Sua primeira atividade, seu primeiro trabalho, como foi? Olha, Cacá, você me perguntando isso, você vai fazer eu chorar. Eu fico muito emocionado. Tive uma infância muito humilde, muito pobre mesmo. A primeira casa que nós morávamos é ali na Rua São Paulo, bairro São João, número 951. Meu pai não tinha condições na época de comprar um terreno que hoje fala normal de 10 por 25. Meu pai comprou um terreno com o senhor Nestor Mendonça, que já é falecido já, da família Mendonça. A família Mendonça, seu Nestor, na época, meu pai comprou, juntamente com um outro vizinho, um terreno, e eles repartiu. Meu pai ficou com meio terreno, e o seu Benedito ficou com meio terreno. E ali meu pai construiu uma casa de barro. Casa de barro, o chão de terra. E seu pai mesmo que fez a casa? Meu pai mesmo que fez a casa. E aí, família grande, 4 irmãos? 4 irmãos, minha mãe e meu pai. E aí nós vivemos um bom tempo. Roberto, e o seu primeiro trabalho, assim, você começou a trabalhar na roça, foi isso? Comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade. A minha mãe levava eu para a roça, nós ia apanhar café, eu ficava debaixo da saia do café muitas das vezes. E muitas das vezes, Tacá, falando da roça, nós apanhávamos mamão verde, no cafezal sempre tem muito mamão verde. Minha mãe trazia mamão verde para fazer de mistura.
no outro dia a gente levar mamão, maxixe. Ou seja, você sabe na pele o que é uma dificuldade, né? Sei o que é dificuldade, sei também o que... De moradia, de alimentação, sei mesmo. E aí você trabalhou na roça e depois também foi em Graxate. Fui em Graxate muito tempo aqui, na Praça Carlos Sampaio Filho, no Bar da Mamãe. Essa região aqui, ali da Avenida Santa Casa, até aqui embaixo na Ramalho Franco, eu fazia toda essa região. Inclusive, para mim era bom engraxar porque eu já engraxava e as pessoas me davam comida na sua casa. Eu andava com uma caixa de engraxar e com uma enxada nas costas. Inclusive, aqui em Penápolis tinha uma máquina que chamava Máquina Castilho. Isso marcou muito na minha vida. Porque lá na Máquina Castilho, eu engraxava na esquina ali, com a Ramalho Franco, com a Eduardo Castilho, tinha uma máquina de sorvete. Muitas pessoas lembram disso. Uma máquina de sorvete com uns tubos que fazia sorvete de casquinha. Eu sonhava, Cacá, em tomar um sorvete daquele na época. Eu não conseguia chupar um sorvete daquele. Por quê? O dinheiro que eu fazia que eu engraxava, eu ia até a Máquina Castilho, que fica ali ficava quase de frente ali do Mercado Laranjão. Eu ia comprar arroz Quirela ali na época. Aquele tempo era o arroz Quirela. As pessoas do sítio traziam os arroz para limpar ali na máquina e limpava e classificava. Eu comprava o arroz mais barato, que era o Quirela. Porque aquele tempo eu punhava o arroz nos caixotes. E aí mais embaixo ali vendia arroz óleo a granel, no litro. Então minha infância foi essa. Eu tinha 3 irmãos, eu tinha que... E escola, como é que conciliava? Então, eu engraxava de manhã... Não, eu engraxava de manhã e à tarde ia estudar no primeiro grupo. Aqui, na Luiz Osório aqui. E aí era bom engraxar? Te dava um lustre legal? Poxa, era bom engraxar, sim. Eu engraxava muito bem. Você lembra, Roberto, de alguém que você atendeu nessa sua época de engraxate? Assim? Lembro perfeitamente. O seu Noca do cartório, que hoje tem cartório em Araçatuba. Morava aqui na rua Anchieta. Hoje tem cartório lá. Eu engraxei do seu Noca, engraxei do seu Emílio Marona, que já é falecido também. Eu fui engraxate do seu... que era lá da Santa Casa, que faleceu, que foi vereador também, o Nicolau Abramides. Engraxei sapato de vários, dos jogadores do CAP na época, onde tinha Peralta ali na Ramalho Franco. E nesse tempo havia uma tradição maior para se engraxar o sapato, né? Hoje não tem tanta procura, mas naquela época... Você tinha que ser bom engraxate. E no meu tempo, Cacá, você tinha que ter uma carteirinha, que era o tempo do toureiro. Você tinha que ter uma carteirinha e você, não sei se você sabe disso, tinha que ter uma carteirinha e estar afiliado. Um cadastro. Um cadastro. E a gente tinha na época. E nós trabalhávamos, Cacá, naquele tempo de engraxate, era para ajudar o pai e a mãe em casa. Eu, Cacá, desde quando eu trabalhei, de criança, o dinheiro que a gente ganhava preocupado era para comprar comida em casa, para os irmãos e para ajudar em casa. A gente não pegava um centavo. A gente tinha responsabilidade. Roberto, e você também teve aí uma vivência, frequentou a Associação Vila da Infância. Que você também tem lembranças aí bem importantes, né? Fico muito emocionado de falar da Vila da Infância. Porque a Vila da Infância, eu fui para lá para não passar fome. Desculpa. Quando fala da Vila da Infância, eu me emociono muito. Você tinha que idade, Roberto? Eu não lembro, assim, eu devia ter uns... Mas era criança, né? Era criança, uns 10, 8, 9 anos, sei lá. Eu fui para a Vila da Infância. Porque na época meu pai separou da minha mãe. E meu pai deixou eu e mais 3 irmãos. Nós tínhamos que
Elas passavam fome, estavam passando necessidade. E minha mãe colocou eu no jardim da infância porque eu saí do jardim da Vila da Infância e eu trazia, minha mãe tinha um caldeirão e eu levava aquele caldeirão para a Vila da Infância e eu trazia cheio de sopa. Aí ajudava a família em casa. Ajudava a família, é. E interessante que naquele tempo também tinha uma senhora perto do jardim da Vila da Infância que o marido dela trabalhava numa padaria. E minha mãe fazia aqueles embornal de pano. E eu levava um cedo e depois deixava o outro. Eu levava um, quando eu voltava para ir embora com o caldeirão de sopa, eu passava lá com aquele embornal vazio e pendurava lá no portão e tinha um lá cheio de pão já. E eu levava para casa. E ela, sabendo dessa dificuldade, ela trazia, ela deixava o pão para mim trazer para os meus irmãos. Roberto, e ainda menor de idade, você foi cortador de cana? Fui cortador de cana. Eu agradeço muito o Delmo Torrezan e o Alcindo Torrezan, o pai dele também. Eles me abriu essa porta. E foi muito importante que essa porta, porque na época a gente estava muito necessitado e ajudava em casa. E você nem o facão tinha, né, para cortar? Não, eu não tinha o facão. O Delmo que me arrumou o facão e deixou. Eu falei para ele, só, não vou te dar nenhum problema, vou ter cuidado, eu preciso trabalhar. A necessidade é muito. Porque naquele tempo, Cacá, a dificuldade era muito grande, mas muito mesmo. E não tinha uma assistência, mesmo do poder público, como tem hoje, né? Não, hoje é diferente. Vaga em creche. Vaga em creche, totalmente diferente. Cacá, eu fui muito ajudado nessa cidade. Assim, se eu for contar tudo aqui, porque assim, se eu for contar tudo para você, assim, acho que não dá, é muita coisa. Foi muita coisa, muito mesmo. Eu fui acolhido também, acho que, não sei se você sabe, eu fui acolhido pela família Correia Leite, que me ajudou muito também. É que eu tive um período da minha vida que eu acabei indo morar com a família dos Correia Leite, não sei se você sabe disso. Onde que a família Correia Leite, sou muito agradecido por eles, me ajudou muito. Aí nisso você também trabalhou, né, na empresa deles? Trabalhei na empresa deles. Aí depois, um período, saí de lá, fui trabalhar com a família Conag, né, onde eu agradeço também muito, me ajudou. Sou muito grato. Aí você também é muito conhecido pela ligação e de confiança do Walter Nori. Com o Walter Nori. Trabalhou durante um bom tempo com o Walter Nori, uma pessoa, ficar eternamente agradecido por tudo que ele fez por mim. Aí você era um assessor especial dele? Posso dizer assim. Homem de confiança. Homem de confiança. Nesse trabalho com o Nori, você mudou de Penápolis. Mudei. Fala um pouquinho dessa vivência sua fora de Penápolis. Você morou em São Paulo, onde mais? Morei em São Paulo. Morei em São Paulo 12 anos. Morei em São Paulo 12 anos. Morei uma parte ali no bairro Califórnia, na Zona Leste, em São Paulo, do lado de São Caetano do Sul. E depois, uma boa parte, eu morei ali na Vila Mariana. E assim, eu fiquei 12 anos lá com o Dr. Walter. E depois, agora, antes de eu voltar para Penápolis, o Dr. Walter ele ficou doente. Deu mal de Alzheimer. Aí ele mudou para Campinas. Aí ele mudou para Campinas, aí a família providenciou todo um aparato para ele, motorista, enfermeira para estar com ele. Aí eu achei que o meu tempo ali em São Paulo tinha terminado. Aí eu voltei para Penápolis. Aí eu me candidatei novamente e, pela misericórdia de Deus, aí acabei sendo eleito novamente. Nós estamos conversando com o vereador Roberto Delfino.
Roberto, tem uma situação também que é marcante em você, que é ao lado da religião, né? Você é um homem de fé e sempre transparece isso. Esse seu lado voltado para a fé, em que momento que teve início assim, mais intenso? Bom, Cacá, na verdade, eu iniciei na fé aos meus 14 anos. Eu estava passando de frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na Avenida Odócio Marques, hoje número 79. Eu tinha 14 anos de idade. Foi logo, eu passando de frente da igreja, eu escutei um hino tocando na igreja. E aquele hino me chamou muita atenção. Inclusive, nos meus testemunhos, eu cito muito isso nas igrejas, como o pessoal me chama para falar do meu testemunho. E eu entrei dentro da igreja e o pastor me convidou. E eu peguei e aceitei. Aceitei Jesus como meu Salvador. Só, Cacá, que nesse período que eu aceitei, que eu fui para que eu iniciei, então, teve uma coisa marcante aí. Logo depois, meu pai veio a falecer. Foi nessa época, eu estava com meus 14 anos, meu pai faleceu nessa época. E eu permaneço até hoje, graças a Deus. E você tem um trabalho aí voluntário de visitas, né? Tenho um trabalho de visita voluntária. Eu gosto de fazer esse trabalho, faço visita no hospital, faço visita nas residências. Eu gosto de fazer esse trabalho. Nos cultos fúnebres, assim, eu gosto também de estar no funeral, dar uma palavra de conforto naquele momento difícil da pessoa, eu gosto. Sei que não é fácil, é difícil. Roberto, você já relatou aí várias dificuldades que você enfrentou, principalmente na sua infância, e superação. Esse enfrentamento, essa vivência na pele, né? E isso acaba te ajudando a exercer o papel de vereador? Acaba sim. Eu, na minha função de vereador, você sabe que eu faço plantão aqui na Câmara quase todos os dias. Antes de ser eleito, eu falei com Deus, se fosse da permissão dele, se eu fosse eleito, eu queria poder ajudar as pessoas na medida do possível. Graças a Deus, eu tenho feito um trabalho voltado para as pessoas mais carentes, desde do simples até o... Eu tenho exercido meu mandato assim. As pessoas me procuram aqui, em toda a área eu tento ajudar. O vereador, ele tem muito essa atuação do que a gente chama de varejo, né? Tem. Um probleminha aqui, um probleminha ali. Isso a gente vê que você faz todos os dias. E além disso, também tem a atuação no aspecto ainda maior, que é conseguir verbas, contato com os deputados, no governo estadual, no governo federal. Vamos falar um pouquinho agora, Roberto, das suas principais conquistas nesse primeiro ano da sua nova legislatura. Cacá, nesse primeiro ano, eu consegui para Penápolis 2 clínicas dentárias. Uma será instalada agora, em janeiro, no bairro Cidade Jardim, onde vai atender ali toda aquela redondeza, Del Rey, toda aquela redondeza ali vai atender. E uma outra clínica que eu consegui para o bairro Silva Covas. Essa é uma primeira conquista. Conquistei também para Penápolis, nesse 1 ano que eu estou do meu mandato de vereador, foi comprado 4 carros recentes agora para a saúde, que é uma emenda que eu consegui de R$200 mil, juntamente com uma outra emenda de R$150 mil do vereador Tiquinho. Uniu as duas, que está informatizando toda a rede da saúde e também acho que colocando o ar-condicionado também. E uma outra conquista também minha esse ano vai ser um centro esportivo lá no bairro do Pereirinha. Tá aí o dinheiro. Vai ser construído agora.
E também a gente empenhou também um caso que estava pendente aí, foi da antena da Vivo, lá no bairro, está instalado no bairro de Monreal ali, que atende ali a Santa Terezinha, que está atendendo também o bairro Jardim do Lago, Cidade Jardim, senão era ruim. Então foi uma conquista também. Então, Uma outra conquista, Cacá, através do deputado Luiz Fernando Teixeira, eu consegui 120 mil reais para o Jardim Vila da Infância e consegui 120 mil reais para o SOS e mais 100 mil reais para a PAI. Essas entidades estão passando momentos difíceis, como todas, né? Espero também atender outras entidades, como o Hospital Espírita, que eu sei que está passando um momento difícil também. Mas eu fiquei muito feliz porque depois de muitos anos, eu como fui atendido no Jardim Vila da Infância, e hoje poder estar contribuindo, eu sei que não é muito, porque a demanda ali é grande, muito gasto, né? Mas eu consegui 120 mil reais, eu fiquei muito feliz, muito emocionado. bem, vem sendo falado aí nos meios de comunicação da possibilidade de você ser candidato a deputado federal no próximo ano. O que procede de fato, Roberto? Bom, Cacá, deixa eu te explicar. Eu pertenço a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Nós temos lá um departamento que mexe com a parte política, né? Eu fui convidado para sair candidato a deputado federal pela igreja. Nós temos o nosso ministério. A nossa igreja está aí em quase todo o estado de São Paulo. Então, nós acreditamos, se unirmos nossas forças aí com os fiéis da igreja, eu posso ser eleito sim, para representar a nossa cidade e a nossa igreja, o estado aí. Então tem uma chance grande de Penápolis ter pelo menos um candidato a deputado. Aí, tem essa chance. Se Deus assim permitir de eu conseguir chegar, Penápolis terá um deputado federal sim, em nome de Jesus. Roberto, e por toda a sua história de dificuldade, de superação, você com certeza se sente orgulhoso, né? Assim, de ver, se for ver o filme da sua vida lá atrás, hoje você é uma pessoa que de repente pode até ocupar um cargo muito importante em Brasília, representando assim o estado de São Paulo, mas em nível nacional. Você já pensou nisso? Eu pensei e quero fazer o melhor possível. Daquele ex-engraxate lá. Engraxate, cortador de cana. Para mim vai ser, assim, ficar muito feliz. Não sobe nada na minha cabeça, viu, Cacá? Tenho sempre pé no chão, humildade, humildade, humildade. Eu aprendi uma coisa, que humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. E eu, assim, como eu já te falei, eu fui muito ajudado nessa cidade. Fui muito ajudado. Eu quero poder contribuir, retribuir o que essa cidade fez por mim e pela minha família. E faz até hoje. E falando em família, lembrar também o nome da esposa e das duas filhas, Minhas duas filhas. Minha esposa chama Dorcas Juliana Silva Delfino. Dorcas é bíblico. Eu tenho minha filha primeira, a Eduarda Silva Delfino, e tenho a Manuela Silva Delfino. Eu também tenho um filho, que é o Johnny. Ok, Roberto, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Olha, Cacá, eu tenho minhas considerações finais. Eu quero muito agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por mim. Deus tem sido misericordioso com a minha vida. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus por tudo, agradeço a cidade de Penápolis. Como você disse, depois de 20 anos, eu voltar e me eleger novamente, vereador, você sabe que não é fácil eleger vereador. Nós disputamos uma eleição com 209 candidatos. E eu eleger 13 vereadores, estou falando isso pela misericórdia de Deus, porque não é fácil. E Deus me deu esse privilégio. E a população que votou em mim, eu agradeço muito. E quero poder, cada dia, fazer mais. E se eu me eleger deputado ainda, pelo conhecimento que eu tenho já de muitos anos, a experiência com o Dr. Walter Nori, 12 anos que eu fiquei em São Paulo, Brasília,
Eu sei os caminhos, por isso que eu consegui essas emendas hoje que está em Penápolis, porque eu tenho conhecimento. Então, eu agradeço a Deus, agradeço ao povo de Penápolis, muito obrigado. Ok. E um Feliz Natal para todos, um feliz Ano Novo, muita paz e muita saúde. Obrigado pela sua participação. Amém. Eu conversei com o vereador Roberto Delfino. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.